Olá, gente! Tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem por aí. Hoje a gente tem um vídeo diferente. Eu estou recebendo uma pessoa muito especial, uma amiga muito querida, que é a Sara. Dá oi, amiga! Oi! E, gente, por que eu resolvi gravar esse vídeo hoje com Sara? Porque aconteceu uma coisa muito diferente, muito impressionante, e é sobre um tema que a gente costuma falar aqui, que é intuição. Então, esse vídeo, eu vou contar uma história que aconteceu hoje. Então, a gente vai dividir, inclusive, Sara vai dividir um pouco da experiência dela, e eu sei que para ela não é comum ela dividir esse tipo de coisa, então quero agradecer de antemão por ela vir aqui para poder se abrir e dividir com vocês. Então vai ser uma experiência muito legal para todo mundo. E a gente vai falar sobre sonhos. Eu tive um sonho hoje muito impressionante, a gente vai falar sobre isso. Vamos falar sobre intuição, vamos falar sobre o poder da intenção e vamos falar sobre fazer pedidos. Quando a gente faz algum pedido e a gente espera algum sinal, a gente espera alguma resposta, como é que a gente sabe se a gente está no caminho certo? Então, o vídeo de hoje vai envolver várias coisas e eu espero de coração que vocês gostem. E é isso. Obrigada, amiga, por estar aqui se abrindo e dividindo um pouco com a gente. É um prazer dividir com vocês, com certeza. Mas vamos lá. A primeira coisa que eu vou começar dividindo é o que aconteceu hoje que eu resolvi fazer um vídeo num formato diferente. Eu fui para academia e aí eu liguei para a Sara, a gente estava conversando e de repente ela tocou num assunto de uma adolescente de 12 anos. Lembra? Aí você falou de uma história de uma adolescente de 12 anos. Na mesma hora que ela falou aquela palavra, veio o meu sonho dessa noite automaticamente. Eu não tinha lembrado desse sonho até então, mas na nossa conversa, quando ela falou esse tema, veio assim, sabe quando vem a imagem muito vívida do sonho na minha cabeça? Veio a imagem do sonho que eu tive essa noite. Então, eu vou dividir com vocês qual foi esse sonho e por que que isso tem a ver com o Sário, que isso impactou nas coisas que ela vem fazendo no processo dela de criação e de intenção para o filho dela, que é Gui, tá, Guilherme? Então, Guilherme. Mas, enfim, o que eu sonhei essa noite? Quando a gente estava conversando, eu falei para ela o seguinte, amiga, eu sonhei com o Gui essa noite. E no sonho, a gente estava numa festa de Halloween aqui nos Estados Unidos, Sara mora aqui nos Estados Unidos também, e a gente estava numa festa de Halloween, onde estava eu, ela, estava meus filhos, Luiz e Ben, e estava Gui, o filho dela. E já está emocionada. Já estou. Eu falei, eu vou ficar super emocionada, porque é muito... Mas, gente, eu quero dizer assim, minha amiga, que fique à vontade, sabe, para se abrir, para chorar, para falar o que você sentir no seu coração, e que chegue para as pessoas também que precisam dessa mensagem, né? Mas aqui é um lugar que você pode se abrir e que fique à vontade, sabe? Que seja realmente um espaço também para você poder dividir e, enfim, receba meu abraço. Mas vamos lá, deixa eu falar. E aí eu sonhei isso. E a gente estava numa festa de Halloween. E nessa festa de Halloween, eu vi a Gui, que é o filho de Sara, brincando com outras duas crianças, fazendo trick or treat, só que estava muito escuro. E aqui no Halloween, assim, fica tudo escuro. E eles decoram as casas ficam super iluminadas com coisas, mas a rua em si, eles desligam as luzes para ficar aquele clima mesmo de Halloween. Então, são ruas imensas, com um monte de casa. E aí eu vi a Gui saindo com os amigos, pelo menos uns 2 amigos, ele saindo com os amigos, fazendo trick or treat, fazendo um monte de coisa. E normalmente, quando eu vou pro Halloween com as crianças, eu fico meio tensa, assim, porque tem muita criança passando por tudo quanto é lado, e eu fico assim, olhando os meus o tempo todo. E aí, nesse sonho, Sara estava muito tranquila, assim, e que se mandava com os amigos, eu nem via ele, que ele saía com os amigos para fazer trick or treat. E eu falava assim com ela, amiga, você tá tranquila aí, Gui tá indo sozinho lá com os amigos, você tá aí tranquila aí. E aí ela falava para mim, eu tô muito tranquila, ele tá super independente com os amigos lá, fazendo as coisas dele. Eu tô aqui de boa, não tô nem um pouco preocupada. Aí eu falava, ai, que bom. E aí, quando eu contei isso para ela vai falar, você não vai acreditar no que aconteceu, no que eu fiz ontem de noite. E aí, eu vou passar a palavra para ela. Então, para começar, o Gui tem 14 anos, mas ele tem ISIS, que é uma doença muito parecida com o espectro de autismo. Então, até o ano passado, a gente achava que o Gui tinha autismo. Ele não falava, falava muito pouco, algumas palavrinhas e alguns sons, e ele era totalmente dependente da gente, e há um ano, 4 de julho do ano passado, antes, dia 2 de julho, a gente descobriu que ele tinha ISIS, que é um outro problema, mas que tem tratamento, que tem cura,
E ele começou a fazer o tratamento, com 4, 5 dias ele começou a falar. E de lá para cá ele tem progredido. E eu sempre coloco na tecla de que ele tem sido curado dia a dia, né? Porque a cura é um processo, não acontece de um dia para a noite. De um dia para a noite acontecem os milagres, mas a cura é um processo. E aí a gente tem visto a melhora significativa, ele tem melhorado a dicção, está fazendo fono 2 vezes por semana e 2 vezes na escola, então ele está tendo todo um acompanhamento para essa melhora acontecer. E ontem eu estava escrevendo, porque eu amo a escrita, né, terapêutica, e aí eu gosto de dividir minha escrita por tópicos, né, sobre família, o que eu espero, o que eu quero, o que eu gosto, sempre no Você tem presente. um livro, fala do livro. Eu tenho um livro, Poder da Escrita Terapêutica, Poder da Escrita, na verdade, né, onde vem É um livro toda a minha best-seller, não seja experiência, humilde. desde os 9 anos, e daí que eu comecei a escrever, na verdade, assim, já seria uma outra conversa isso, né? E eu percebia que quando eu escrevia diário, que era a intenção, eu não sentia muita ligação, assim, e quando eu começava a escrever sonhos, projetos, desejos, as coisas aconteciam melhor. Então, desde muito nova, eu descobri a escrita, e ontem eu estava fazendo essa escrita, e eu gosto de dividir a minha por tópico. Ah, tem que fazer assim? Não, não existe uma regra para fazer, mas eu faço assim. Então, o que eu pretendo para a família, para o meu trabalho, para o meu dinheiro, para nossos sonhos, e para o Gui, então eu vou dividindo. E para o Gui, ontem, estou até com o meu caderno aqui, que na hora que Mel falou, eu falei, olha, amiga, eu vou te falar, eu estou chegando em casa, e eu vou tirar um print, eu vou te mandar uma foto agora do que eu escrevi ontem, porque parece que não é real, né? Porque foi uma resposta à minha escrita, eu senti claramente uma resposta. E Eu me emocionei na hora que ela falou, meu corpo ficou todo arrepiado. Eu comecei a chorar, porque é muito impressionante. A gente entende o poder que a gente entende o poder da nossa intenção. Sara é uma pessoa que está sempre colocando essas intenções para o mundo do que ela quer. E é impressionante que quando você coloca isso, a resposta vem. Se você estiver aberto e estiver sintonizando com a sua intuição para você receber essas respostas. Então, quanto mais você trabalha a sua intuição, quanto mais você entende do poder da sua intenção, porque os nossos pensamentos carregam uma energia. Então, quando ela colocou aquela energia para o mundo, de alguma forma se conectou comigo em sonho e eu trouxe de alguma forma essa resposta. E isso acontece. Nós somos poderosos mais do que a gente pode imaginar. Mas vamos continuar. E como existe uma conexão do universo, né? Porque eu coloquei a minha intenção e a resposta veio por meio de Mel, que ela foi usada, poderia ser por outras pessoas, mas quando você coloca a intenção para o universo, ele te devolve uma resposta. E o que eu escrevi ontem, vou ler um pouquinho, o Gui está se tornando mais independente todos os dias, ele tem melhorado a falar também. Para agora, ele está evoluindo, sempre coloco no presente, ele está acontecendo alguma coisa, né? No pensamento estratégico, na dicção, observando os comportamentos das outras pessoas e tentando reproduzir também. A médio prazo, que é 1 ano, ele é capaz, eu acredito que ele é capaz de ser mais independente em conversas e nas intenções das coisas que ele vai fazer, e na profissão estamos observando o que ele se destaca para a gente poder estudar e ver o que ele vai pretender fazer a longo prazo. Então, assim, as minhas intenções eram justamente quando eu coloquei que ele está evoluindo, ele está tendo o comportamento mais similar às outras pessoas, e que é essa a intenção da gente quando a gente trabalha, né? O que eu quero para ele, o que eu desejo, acho que qualquer mãe deseja para o filho, é que ele se torne parte de um todo, que ele seja aceito pela sociedade, que ele tenha um grupo que pense da mesma forma, que ele compartilhe dos mesmos interesses de algum grupo, que ele faça parte, que ele se sinta parte, né, de um meio também, que ele se encontre nessa parte. Então, assim, na hora que ela foi me falando, ele tinha os amigos e ele estava independente, e sim, eu vi muito a resposta para essa escrita. Eu falei, você não vai acreditar que eu estava justamente escrevendo sobre isso ontem, né? Porque essa é a intenção agora. Como a gente está trabalhando algumas coisas, a gente sabe que existe passos, né? Cada passo é
é como se fossem mini projetos. Agora a gente quer trabalhar mais isso. E agora é justamente a independência, a amizade, essa coisa de fazer parte do todo, de copiar, de perceber as pessoas. E, para mim, eu senti muito... Parece a gente falando aqui é uma coisa mais simples, mas foi muito forte, né? Sim. Quando o Mel me contou do sonho, porque era justamente os meus sentimentos. Eu dizia assim, é como se fosse uma resposta para tudo que eu estava pedindo, tudo que eu estava escrevendo. Isso, é isso que eu comentei com você mais cedo, que é impressionante, que foi um recorte bem específico, né? Quando eu falei que era porque eu poderia ter visto ele falando, eu poderia ter visto ele no relacionamento com você, progredindo em outras áreas, mas foi exatamente amizade e independência. E aí, quando eu falei, você falou, era exatamente o que estava na minha cabeça ontem, quando eu estava escrevendo, o mais forte era ver ele mais independente, ver ele com outros amigos, ver ele se desenvolvendo sozinho, assim, não tão dependente de vocês, de você e de Eric. Então, foi muito impressionante que casou exatamente com essa intenção que estava permeando a sua cabeça, não só o que você escreveu, mas era o que você gostaria mais para o momento. Já teve uma época que era mais para fala, mas nesse momento você estava intencionando mais o desenvolvimento da independência dele, né? Sim. E é muito interessante que eu, particularmente, eu recebi muito como uma resposta, sabe? Que é como se fosse a sua intenção, o seu pedido vai ser aceito. Eu gosto muito de sinais, né? O Cabala, que é um livro que eu amo, ele fala muito, se algo está acontecendo de repente na sua vida, é porque de repente você não está vendo sinais. E cada sinalzinho que acontece, assim, eu vou pegando muito, eu sou muito sensível a sinais. As coisas que aparecem, a fala, um sonho, uma sensação, alguma coisa assim, eu respeito muito isso, dos sinais, né? E para mim isso foi um sinal, assim, enorme, sabe? É como se fosse, tá, seu pedido chegou até mim, está sendo providenciado. Eu recebi meio que dessa forma, e isso foi, assim, delicioso, porque assim, me confortou muito, me emocionou muito também. Meu também ficou emocionada, estava já lacrimejando. E aí eu queria falar agora um pouco sobre essa coisa da intenção, né? A gente está falando sobre intenção. E desde que eu conheço você há muitos anos, você tem essa coisa na sua cabeça, porque o primeiro diagnóstico de Gui foi o diagnóstico de autismo. Foi. E você dizia sempre que não era, que seu filho ia falar, que tinha algumas questões que você tinha uma certeza no seu coração que ia além do diagnóstico e do que os médicos conseguiam ver até aquele momento. Desculpa, talvez eu não me expressei certo, não é que ele, por ser autista, ia chegar a falar. Não é isso que eu quis dizer. Eu quis dizer assim, diante do diagnóstico que você tinha naquele momento, você achava que não era exatamente isso, que ele poderia alcançar além do que as pessoas estavam vendo ali. E aí, esse desejo forte no seu coração de ir atrás, de descobrir, de chegar até um médico que é um melhor médico para o diagnóstico dele, um dos melhores... neurocirurgião mesmo, né? Um dos melhores neurocirurgiões do mundo. Eu tenho certeza absoluta que veio dessa intenção de uma mãe que tinha esse desejo muito forte no coração e que colocou aquilo como meta. Talvez se você tivesse uma aceitação diferente ou falasse, é isso mesmo e vamos lidar com isso, mas você tinha uma certeza no seu coração e você falou, não, eu vou atrás. E aí, como é que isso se desenrolou? Da sua intenção de, não, eu tenho certeza que meu filho vai falar, eu tenho certeza que meu filho vai se desenvolver, eu tenho certeza que não é bem isso, tem algo mais, eu vou atrás. Queria que você dividisse um pouco como que você manteve essa intenção forte e aonde isso te levou. Eu sempre escuto que a vida da gente, de alguma forma, tudo que eu estou vivendo, foi algo que, de alguma forma, eu atraí para a minha vida. E, para mim, é muito estranho pensar que o autismo do Gui era algo que eu tinha atraído, porque quando eu pensava no meu futuro, eu sabia que eu queria ter um filho, eu queria ter uma família. Para mim, a coisa mais importante da minha vida era isso. Para mim, assim, de todos os objetivos que eu tinha na minha vida, ter minha família era o meu maior sonho, desde sempre, desde criança. Eu lembro que eu sonhava. E eu queria muito um menininho, né? Então, quando esse menininho nasceu, todo pequenininho ali, eu fiquei, assim, extremamente feliz, porque era a realização do meu maior sonho. Eu acho que mais do que casar e tal, era ter meu filhinho.
E o Gui, ele foi desenvolvendo até 1 ano e meio. Quando ele fez 2 anos de idade, a gente percebeu, 1 ano e 7 meses, 1 ano e 6 meses, a gente percebeu um autismo regressivo. Ele já falava, já brincava, já tinha várias experiências que a criança da mesma idade conseguia, né, realizar. E ele não estava regredindo, ele não estava progredindo mais a partir desse tempo. Eu achei que fosse alguma coisa, falei com a médica, marquei uma consulta e a pediatra falou essa frase, exatamente, eu nunca vou esquecer. Mãe, tá vendo lá fora tem um monte de criança com problemas reais. Você é daquele tipo de mãe que está muito preocupada e aí fica procurando problemas no seu filho, mas seu filho é totalmente perfeito. Foi a primeira coisa, assim. Eu falei, não tem alguma coisa errada, tem alguma coisa acontecendo, não tem como não tá. E aí eu levei para uma outra pediatra, ela falou, se você está suspeitando, procura uma neuro, ela vai ser a melhor pessoa para te ajudar. E pode ser que ele tenha, já que você está percebendo. A escola também percebeu algumas mudanças nele, de regressão. Eu tinha percebido que ele não estava progredindo, e a escola percebeu regressão. Ele estava na escolinha, né? E aí, quando eu fui na neuro, ela me deu assim, tipo, ele tem autismo. Ele estava um dia antes de 2 anos, quando a gente conseguiu a consulta da neuro. Ela falou para mim assim, ele tem autismo, sim. Foi, assim, muito chocante, porque ela nem falou, vamos pesquisar, vamos ver melhor, vamos começar a ver. Eu esperava alguma coisa para me preparar um pouco mais para o diagnóstico, ela já falou, assim, de vez. Isso, uma criança de 2 anos não se dá um diagnóstico assim, né? Mas era quem ela era naquela época, eu tenho certeza que ela faz diferente hoje. Sim, mas, assim, doeu muito meu coração. Eu lembro que eu fiquei parada, assim, em estátua, assim, sabe aquela coisa congelada? E minhas lágrimas começaram a descer. Eu falei, meu Deus, porque eu queria que tivesse alguma resposta, mas eu não queria que fosse definitiva, porque ela falou, ele tem autismo, sim, aí o autismo não tem cura, porque não é uma doença, é um espectro. E aí eu fiquei assim, meio que, ok, e agora? Sabe? O que é isso? Como é que funciona? Como é que eu vou lidar? Mal eu estava aprendendo a ser mãe, agora teria que passar por isso tudo. É desgastante, é dolorido. Se tiver alguma mãe aqui, ela vai entender o que eu estou falando. É a coisa mais difícil que eu já passei na minha vida, eu acho. Foi muito difícil. Só que, ao mesmo tempo, no meu coração, chegou uma mensagem que dizia assim, ok, mas não se preocupe, em 10 anos isso vai acabar. E eu não entendi o que era aquilo. Eu não sei se foi intenção, se foi uma palavra, eu não sei se eu ouvi, eu não sei. Eu não sabia se era ele com 10 anos ou daqui a 10 anos, eu não entendia nada, mas eu sentia alguma coisa. Foi sua intuição? Intuição, como se fosse uma voz me confortando. E só que isso era bem assim, eu ficava, meu Deus, o que está acontecendo? Mas tudo bem. Mas eu sempre gravava daqui a 10 anos, daqui a 10 anos. E realmente, quando a gente mudou aqui para os Estados Unidos, uma das coisas que me fez aceitar, que Eric aceitou o emprego, né, para vir para cá, é que a gente sabe que aqui na Califórnia, principalmente na Stanford, tem os melhores médicos e tem toda uma evolução. Então, assim, quando a gente teve a oportunidade da transferência... Os tratamentos também, né? O tratamento dele, né? Então, assim, eu não pensei 2 vezes. Eu fechei minha empresa, não tinha nem o que pensar, porque essa era uma oportunidade da gente pesquisar, que era isso que a gente queria. No Brasil, ainda a pesquisa, ela está muito aquém de outros países, né, mais desenvolvidos, que também tem mais grana e tal. Nessa época, eu lembro que eu vi uma médica indiana que ela estava falando sobre crianças que tinham comportamentos de autismo, mas que elas tinham, na verdade, uma convulsão que fazia a criança acordada, né, parar, é como se fosse... E ela tinha umas convulsões. Daí eu fiquei observando o Gui e eu percebi que de vez em quando ele parava. Aí eu falei, meu Deus, será que Gui tem esse problema? E isso pode causar o autismo regressivo, que não é um autismo, na verdade, propriamente dito, mas pode causar problemas que fiquem parecidos com o autismo. Uhum. E que fazia muito mais isso quando ele era novinho, nessa época que ele tinha 2 anos, 3 anos. E aí eu fiquei me perguntando, daí eu falei com uma médica, e ela falou, a gente vai começar esses exames e a gente pesquisa para ver o que é. Eu nem sabia o nome, não sabia nem o que era, eu só sei que eu vi esse vídeo e levei. Falei com o médico, falei com uma outra médica, e aí começou a pandemia, a gente não conseguiu. Liguei várias vezes os médicos, alguns médicos que eram mais velhos, não estavam atendendo, até falei isso, né, meu? Que alguns médicos não estavam podendo atender por causa da idade e tal, e não era coisa de emergência, só emergência podia ser atendido, não
pesquisas. Então, as pesquisas foram suspensas. Quando terminou a pandemia, a gente voltou a ligar e conseguimos marcar com uma médica, Carolina, que é teu nome, ela é filha de brasileira, na verdade, e aí ela não é brasileira, mas ela é filha de brasileira com americano. E daí eu conversei com essa médica, ela falava português, então para mim foi excelente, e a gente conseguiu marcar uns 8 meses depois da primeira consulta, e eu falei para ela tudo que eu tinha visto sobre esse programa, sobre esse vídeo específico da indiana. Ela falou, eu já vi esse vídeo, eu sei do que se trata. Daí ela foi falando e ela falou assim, mas você sente que ele faz isso, que era crise de ausência. Eu nem sabia o nome. Eu expliquei para ela, ela falou, é crise de ausência, quando a pessoa fica acordado e é como se ele tivesse uma convulsão, só que não é no corpo, é no cérebro. Daí ela me explicou como acontecia. Não tem nenhum efeito no corpo. Não, ele nunca teve. Às vezes acontece dormindo. Não estou dizendo o caso dele, mas tem criança que acontece dormindo. Então, por isso, às vezes, a mãe ou o pai não percebe que a criança está tendo convulsão, porque você está dormindo. Às vezes mexe um pouquinho o olho, às vezes tem um tiquezinho muito pequenininho que não dá nem, passa imperceptível por vários anos. Às vezes a respirada, Mel. Ela falou que às vezes a pessoa chega e respira fundo, tipo. E já acabou, coisa de 2, 3 segundos. É muito rápido, né? Mas essas são micros, isso. Vai afetando a longo prazo. Sim, afeta a longo prazo. E ele já tinha 13 anos, né, o ano passado. Então já tinha esse tempo todo. E aí ela falou, a gente pode pesquisar. Daí eu lembro que a gente foi pesquisar e eu fui cheia de esperanças. Foram 3 horas lá, ele na cama e o técnico observando, e ele deixou pela primeira vez, a gente achava que ia ser muito difícil. A gente mostrou vários vídeos no YouTube, várias crianças fazendo, então quando chegou ele dizia na cabeça, vamos colocar, só que ele não falava nada, ele só apontava, né? E aí eu falava, vai colocar, então até então ele não falava. E toda cheia de expectativas. Quando a gente fez os exames, 3 horas e meia depois, tal, aí chega a resposta, não, ele não tem crise de ausência. Então, assim, para a gente foi super decepcionante. Você queria que ele tivesse? Não. Eu queria saber o que acontecia, porque até então a gente via comportamentos de autismo, mas muita coisa que não é de autismo nele também. Exemplo disso é ele interagir, ele adora interagir com as pessoas, ele gosta de gente, ele gosta. A gente fala, mas não tem nada a ver isso, né? Autismo com toda essa interação e deixava a gente com. O espectro também tem um pouco de várias coisas diferentes, vários comportamentos diferentes. Sim, então, existe. Tem autista que interage muito bem também, dentro do espectro é muito amplo, então é uma coisa que também é difícil essa investigação, né? Sim, mas até então, como a gente não tem diagnóstico, o diagnóstico que fica é o de autismo. Mas você sempre sentia, é isso que eu falo, você sempre sentia que tinha algo mais, que não era exatamente. Né? Eu sempre sentia que tinha coisinhas que eram diferentes. Ele pode ter autismo? Ele pode ter um autismo leve junto, sim. A gente não pode descartar completamente. A gente fez os exames e nos exames deram negativo. Os exames que nós fizemos, né? Mas isso não quer dizer que ele não tenha traços, porque existem pessoas que têm um autismo mais leve que realmente, quando você faz alguns exames, não capta. É tão leve que não capta. Não estou dizendo que ele não tenha completamente. Sim. O que eu estou dizendo é que esse não é o problema maior dele. O principal problema dele não é esse, né? E aí ela falou assim, Sara, ele não tem crise de ausência. E eu fiquei assim decepcionada. Eu falei, sério, sabe? Me senti tão. Aí ela falou, mas a gente pode fazer um exame dormindo, porque existe uma outra doença que é a mesma crise de ausência, só que é dormindo, a gente chama de ISIS. E a gente pode fazer esses exames nele. Mas assim, até então eu estava super já desanimada. Nós fomos para Stanford de 4 da tarde, ficamos até 3 da manhã, ele conseguiu dormir de 11 às 3 horas e meia, 4 horas, era o suficiente, porque chegou uma emergência lá e ele acabou acordando. E a gente queria que ficasse até de manhã, para poder ver se tinha. E aí eu falei, não vai funcionar, não funcionou. Eu fiquei assim, super, sabe quando você chega super desanimada? Tipo, tenho certeza que não funcionou, foi pouco tempo, não foi suficiente. Fiquei desanimada, eu falei, não vai dar também. E mesmo assim, sabe, eu queria tanto que tivesse uma resposta, mas eu fiquei muito preocupada, porque parecia, olha como os olhos da gente né? Parecia que tudo estava dando errado e que nada ia dar certo ali. Então a gente veio para casa, era 2 e pouca da manhã, para 3, eu acho, super desanimados, assim, vamos dormir, vamos dar banho, né? Tirar aquele monte de coisa do cabelo que fica grudado.
e vamos esperar. A gente esperou. Aí eu lembro que dia 2 de julho ela falou que queria fazer um call com a gente para conversar. E ela falou que quero conversar com vocês dois. Aí eu falei, tá bom. Posso fazer só uma pausa nesse pedacinho? Para falar um pouco sobre isso. Você falou assim, eu cheguei desanimada, e às vezes a gente, na vida e no nosso processo de criação e de criar uma intenção, a gente passa por altos e baixos. Muita gente acha que para materializar uma determinada realidade, a gente vai estar o tempo todo assim, focado naquilo, que a gente está o tempo todo confiante. Ninguém passa por isso de estar 100% confiante o tempo todo. Isso não existe, isso é uma positividade tóxica, que inclusive é ruim para você se você não conseguir expressar suas emoções, e é importante que a gente coloque para fora as coisas que a gente está sentindo, mas o que vai determinar aquele processo é muito mais a intenção que você tem, que é a maior parte dos pensamentos que você tem ao longo do tempo, e não só um pedaço, um recorte, sabe? Então, vai ter momentos que você vai estar mais animado, vai ter momentos que você vai estar mais desanimada, mas se você perceber o discurso de Sara, dentro dela é aquela coisa, eu vou descobrir, eu vou conseguir, se não for agora, vai ser depois. Eu não desisti do meu sonho, eu sei o que eu quero, eu sei para onde eu estou indo, aquela intenção é muito viva na minha cabeça. Então, eu quero dizer isso para as pessoas que estão ouvindo, que às vezes pensam, como, vou dizer, tipo uma dieta. Eu estou me alimentando muito bem, aí eu me alimento mal, falo, estraguei tudo. Você não estragou tudo. Você teve um momento que você não comeu tão bem, mas eu posso voltar, eu posso continuar, o meu foco continua para aquela intenção. A mesma coisa serve para os seus desejos. Essa intenção muito forte que você tem de resolver, de saber um diagnóstico, de evoluir, vai chegar se você tiver continuamente naquela intenção. Deixa a emoção passar. Hoje eu estou estressada, hoje eu estou chateada, hoje eu fiquei para baixo, vou colocar para fora, vou conversar com meu marido. Mas no fundo, aquela intenção está no fundo da cabeça dela, do cérebro dela ali, constantemente, entendeu? Mas vamos lá. E assim, às vezes a gente observa as coisas acontecendo e parece que nada está dando certo, mas não é bem assim, a coisa está dando certo. E eu lembro que ela chamou a gente para fazer essa call e eu não estava muitas expectativas. Eu tinha até saído, cheguei um pouquinho atrasada, a Erika já estava lá conversando. E eu lembro que eu cheguei, eu fiz, doutora, desculpa, achei que uns 5 minutos atrasada ela já estava lá. Aí ela falou, não, tudo bem, a gente começou agora, mas eu quero falar com vocês. E quando ela deu o sorriso, tipo assim, ela fez, mãe, você estava certa o tempo todo. Eu me... só de lembrar, sabe? Eu comecei a chorar, como? Ela, então, os exames foram suficientes, vocês contam, assim, parecia tão errado aquilo, sabe, de alguém chegar de emergência, acordar ele, sabe? Mas era suficiente. Ele tinha tido a convulsão dormindo, ele tinha tido tudo que eles precisavam, a quantidade que eles precisavam, o diagnóstico que eles precisavam. E eu lembro que ela falou assim, já tem uma receita no seu e-mail, e deixa eu te contar uma coisa, essa doença tem cura, são 3 anos de tratamento. Eu lembro que foi assim, a gente terminou a cal e fomos para a farmácia comprar o primeiro comprimido, e ela disse, depois que ele começar a tomar esses comprimidos, em média de 2 meses ele vai começar a falar. E eu lembro que a gente viajou para Tarro, e foi Tarro no verão, foi a primeira vez que a gente já tinha planejado, então já estava tudo comprado. E eu preocupadíssima, se tiver alguma reação, é um medicamento forte e tal. E eu lembro que em Tarro, 3 dias depois, eu sentei na cama com ele e falei para ele assim, Gui, vamos ler alguma coisa? Eu estava lendo e ele fez one. Foi a primeira vez que ele falou o número 1. E assim, eu fiquei... E aí eu comecei a ver o que ele conseguia. E em 3 dias, ele começou a falar as primeiras palavras, os primeiros sons. E assim, tá quase 1 ano, e agora ele já fala I want to go to, sabe? Tipo, eu gostaria de fazer isso, ele já consegue falar. Outro dia eu fui na Paris Baguette, e aí a moça perguntou, for here to go? Ele chegou e fez, to go, please. Sabe? Cada frase é uma emoção, né, amiga? E aí eu fico olhando e falando, não acredito, sabe? E as pessoas... E ele me conta tudo que ele vai fazer no mês. Mês que vem vou para tal lugar, vou tomar o trem, vou para tal restaurante. E ele fala muito bonitinho, ele só fala inglês, ele não consegue falar muita coisa em português, mas ele entende de tudo, né? E assim, para a gente está sendo uma grande, assim, muito mais do que eu esperado, foi muito mais rápido do que a gente esperava. No próximo mês a gente vai fazer novamente os elétrons, né? Ele vai ter que dormir de novo, para a gente ver qual é a gravidade que está acontecendo, ou se não está acontecendo.
Então, assim, foi para a gente assim, uma coisa incrível. Depois eu coloquei no fórum de mães para autismo e encontrei uma menina que também teve o mesmo problema que ele, e o problema dela é na fala. Por que a fala dele não ocorre? Porque essa Isis, ela vai dar alguma deficiência em alguma parte do corpo. Tem gente que não anda, tem gente que tem deficiência motora, tem gente que não tem o QI, né, da idade correta, não consegue acompanhar, tem pessoas que não falam, ela sempre vai atingir uma área, né? Então é sempre alguma coordenação motora, né, ou grossa ou fina. Então andar é coordenação motora, falar é coordenação motora, então ela sempre vai atingir alguma área da coordenação motora. E a dele foi a fala, e eu encontrei uma menina que também foi a fala. Ela disse que começou o tratamento aos 8 para 9 anos, e aos 12, 13 anos ela já tinha terminado o tratamento dela, foi em torno de 4 para 5 anos o tratamento com a medicação que ele toma também. E hoje ela está fazendo faculdade, está namorando, super linda, assim, uma vida totalmente independente, que é o que a gente visa para ele, é o que a gente deseja que ele tenha, sabe? Que antes a gente ficava desejando, mas sempre com aquele medinho de estar sonhando mais do que podia. E quando o Mel me contou o sonho dela, né, que ele estava lá pedindo as coisas, eu pude visualizar assim completamente, porque esse é o objetivo e é o que a gente tem pedido e desejado todos os dias. Eu acredito assim muito, muito nesse processo. E não é por acaso, assim, os encontros. Isso que é importante a gente falar. Nenhum encontro é por acaso. Então, depois da intenção, ela encontrou um médico específico, que aí é uma outra história que foi super, assim, de uma sorte, porque esse médico, são 3 anos de espera para você conseguir marcar uma consulta, ela conseguiu muito rápido. Aí ela conheceu essa menina. Então, quando a gente coloca essa intenção muito clara e a gente caminha em direção a isso, talvez você tenha um sonho, talvez seja um sonho para o seu filho, talvez seja para você, para sua mãe, para a cura de uma doença. Eu não sei o que você está passando hoje e eu trouxe essa mensagem porque eu quero que ela chegue para quem precisa nesse momento, mas em muitos momentos parece algo impossível aos olhos dos outros. E eu tenho certeza que muita gente olhou para Gui e não conseguiu ver nem 10% do sonho que Sara tinha no coração. O diagnóstico dele era de autismo nível 3, que é o autismo, né? O primeiro diagnóstico até os 4, 5 anos. Nível 3 é o autismo, assim, que precisa total de suporte, e ele já está saindo do nível 2 para o nível 1. Ele estava no nível 2, já está agora indo para o nível 1 de independência, né? Na escola eles fazem avaliação, ele está no nível 2, quase nível 1. Então, em muitos momentos as pessoas não vão conseguir enxergar esse sonho que você tem no coração. Talvez seja um sonho de você se curar, talvez seja um sonho de um familiar se curar, talvez seja um sonho de resgatar e restaurar um casamento. Eu não sei qual sonho que você tem. E às vezes as pessoas olham para a sua situação e pensam, gente, ela viaja, ela é totalmente fora da realidade, isso que ela está querendo. Mas se você tem essa intenção muito clara no seu coração, não é à toa, Deus não colocou o sonho no seu coração por acaso. E você tem que acreditar no poder que você tem, no seu poder de criar, na intenção que você tem e seguir em direção a ela, porque os caminhos eles aparecem quando você tem essa intenção muito clara, quando você combina isso com a forte emoção. Vai ter momentos que você pensa, ai, será que eu estou viajando? Como Sara falou, ai, será que eu não quero pensar que eu estou sonhando demais? Mas em alguns momentos você vai duvidar disso, mas você tem que persistir. E quanto mais você se cerca de pessoas que te aceitam, que te apoiam, que acreditam no seu sonho, nessa história, a gente vai ter que finalizar daqui a pouco, porque a Sara vai pegar Gui, eu também vou pegar Lulu no colégio, mas nesse processo eu sonhei com Gui tomando um remédio e ele voltava a falar, e Sara também. A gente pode contar isso num outro vídeo. Então, não é a primeira vez que eu sonho com Gui e não é a primeira vez que a gente sonha com esse processo de cura dele. Então, você vai ver que você vai se conectar com pessoas, com coisas, com médicos, com a resposta que você precisa, mesmo que para a medicina, para a sociedade, por que quer que seja, isso é impossível. E aí eu posso contar inúmeras histórias sobre isso. Deixa eu ver se eu estou com um livro aqui que eu queria mostrar para você. Aqui. Só um adendo aqui. Quando eu liguei para a gente ver um neuro, ela perguntou, a atendente perguntou, vocês têm algum neuro específico? Aí a gente falou o nome. Ela falou, essa neuro não trabalha mais aqui. Ela não está mais na Stanford. A gente fez, e quem você tem mais próximo? Doutora Carolina. A Eric, ok. Então, doutora Carolina, que é a neuro mais próxima, pesquisadora, né, que trabalha nessa área. E quando a gente chegou lá, ela perguntou quantos anos estávamos esperando. Aí eu falei,
8 meses, em torno de 8 meses. Ela falou, mas o tempo médio de espera para o doutor Lincoln, que é o meu chefe, que é o chefe do setor, para quem essa médica trabalha, é de 3 anos. Isso é o tempo médio. Tem gente que espera mais, tem gente que espera um pouco menos. Mas 8 meses, ela falou que era impossível conseguir uma consulta se a gente tivesse ligado e pedido uma consulta. Provavelmente alguém desistiu e eles encaixaram o Gui. Então, assim, essas coisas acontecem, né? O universo vai se carregando. Então, vai te encaixando nas pessoas corretas, assim, vai trazendo. E isso acontece com esse poder, o poder que a gente tem. Tudo que a gente está pensando, que a gente está vibrando, que a gente está sentindo, está enviando essa informação e chega para quem precisa na hora certa, se a gente continuamente está mantendo essa vibração, essa intenção. E aí eu estou, coincidentemente ou não, porque eu tinha colocado aqui uma pilha de livros do meu lado, e eu estou com um livro que é Você é o Placebo, do Dr. Joe Dispenza, que é o poder de curar a si mesmo. Eu adoro muito o trabalho do Dr. Joe, e ele fala muito sobre isso. E ele divide assim, centenas de curas de pessoas que se curaram de doenças assim, que desacreditado pela medicina e tudo, e ele fala do poder da intenção, ele fala de como a gente combinar a nossa intenção com a emoção muito forte, ele faz muito isso através da meditação. Inclusive, vou até falar aqui sobre o The Way, que é o meu curso, rapidinho, mas é porque dentro do The Way a gente faz um trabalho muito profundo de transformação, tanto de transformação de crenças, quanto um trabalho também de meditação e visualização, que são técnicas muito específicas que eu criei para que a gente continue mantendo essa intenção e que a gente atinja essa emoção através da desaceleração do padrão de ondas cerebrais. Então, existe uma técnica, algumas técnicas, na verdade, que eu criei, onde a gente trabalha essa desaceleração dos padrões de ondas cerebrais para a gente entrar num estado que eu chamo de estado de ponto zero, para que a gente crie essa intenção a partir desse lugar de ponto zero, que a gente é um com Deus, que a gente é muito mais energia do que matéria. Então, é um trabalho muito interessante que a gente faz também dentro do meu curso The Way, que se você tiver em algum momento vontade de participar, a gente vai abrir as inscrições no dia 4 de junho agora. A gente só abre turma de tempos em tempos, a última turma a gente abriu tem mais de 4 ou 5 meses, então são momentos específicos, agora a gente vai abrir a terceira turma, então eu quero convidar você também para participar, só fazendo um adendo aqui, porque é um trabalho muito interessante para você também criar o cenário de vida que você deseja, seja uma cura, seja relacionamento, seja mais abundância financeira, enfim. Mas voltando, já estamos no horário, né? De você buscar Gui, Sara vai buscar Gui no colégio, eu vou buscar Lulu. A gente queria conversar aqui um monte, porque o que tem de coisas para falar, a gente vai pensando, vai lembrando e vai se empolgando, né? Porque é muito empolgante falar sobre esse assunto, sempre foi um assunto muito, muito, muito bom de falar. Mas é isso mesmo, assim. E aí, então, eu queria rapidinho só a gente agradecer aqui a Sara, e se vocês gostarem desse bate-papo, eu convidarei Sara mais vezes para vir dividir, se tiverem outras mães que querem também ouvir um pouco mais, deixa aqui embaixo, e eu vou pedir para a Sara também me passar o link do livro, dividir com a gente aqui para quem se interessar, e vou convidar ela mais vezes. E, amiga, muito obrigada por você se abrir. Obrigada a você. Uma coisa que normalmente no dia a dia você não divide assim, com pessoas muito próximas, mas você se abrir para um monte de gente aqui no canal do YouTube, eu me sinto muito honrada de poder contar assim, com a sua participação. Muito obrigada. Espero que contribua com alguém, com alguma mãe que esteja ouvindo. Então, assim, se você sente no seu coração que tem alguma coisa que você ainda precisa pesquisar mais, não desiste, vá, porque as histórias que eu vejo é que mãe, ela sente mais, sabe? Não é que ela saiba mais do que o médico, mas ela sente mais do que eles. Então, procure tudo que vocês puderem procurar e nunca desista, porque sempre tem algo que a gente consegue fazer mais. E muito obrigada pelo convite, amei participar. Então é isso, gente. Um grande abraço. E os links vão estar aqui embaixo, tanto do The Way, quanto do livro, tá bom? Para vocês conhecerem. E se quiserem, deixe um comentário. Se quiserem que Sara venha conversar de novo com a gente aqui, ela vai voltar. Então tá, beijo, gente. Beijo e até mais.